Olá, esse é o vlog do Colégio Evolução. E o meu nome é Ana Cleide, sou professora de literatura e convido você a trabalhar comigo hoje o livro Dom Casmurro, de Machado de Assis. Este livro tem esse título porque Dom Casmurro, que era o próprio Bento Santiago, um dia, andando de trem, um poeta foi ler uns poemas para eles, uns textos, e ele acabou tirando um cochilo. Meu Deus, que vergonha. Quando acordou, o poeta estava dizendo que ele era Dom Casmurro. Dom é alguém importante e Casmurro, ranzinza, fechadão, ele não achou ruim não, adotou o apelido. A história desse livro é a história que deixa o suspense, que deixa o mistério. Capitu traiu ou não Bento Santiago? É importante você perceber que esse livro é narrado em primeira pessoa e todas as ideias aqui são filtradas por Bento Santiago. Ele tinha 15 anos, Capitu 14, quando eles se descobriram apaixonados. Foram criados juntos. E um dia ele foi passando e ouviu o agregado José Dias dizer à mãe dele que estava na hora de colocá-lo para o seminário, porque era promessa da mãe dele. Que promessa é essa, Ana Cleide? Essa promessa é porque quando ele nasceu, a mãe dele fez essa promessa para ele vingar. Por quê? Porque o primeiro filho dela morreu. E aí a promessa era o seguinte: se o menino vingasse, iria para o seminário e viraria padre. Ele ficou arrasado e foi contar a quem? Adivinha? Capitu. Isso, Capitu era a melhor amiga dele, única, eu diria. E aí ele chegou lá para contar e Capitu estava riscando um muro. Ele chegou perto para ver o que a amiga estava fazendo e adivinha? Ela estava escrevendo Bento Capitulina. Ela se entregou, que estava apaixonada. E ele ficou arrasado, olhando para o chão, olhando para ela, os dois ficaram se olhando. O pai dela chega e diz: o que é? Vocês estão brincando de siso? Siso é uma brincadeira que hoje nós chamamos de sério. Quer dizer, eu acho que você também conhece. De ficar se olhando e o primeiro que ri perdeu. E aí ele diz: papai, é sim. Estamos brincando de sério. Ele não, ele fica calado, não sabe dizer nada. Fica arrasado e pensando: como é que ela consegue dissimular isso? Olha só. É a versão dele. E aí, Bento Santiago conta para ela que vai para o seminário. Ela fica arrasada, chama a mãe dele de Bia. Fica com ódio. E então os dois começam a fazer um plano para que ele não fosse para o seminário. E aí, dias depois, E então Capitu tem a ideia de ele conversar com José Dias e o próprio José Dias convencer a mãe dele de não mandá-lo para o seminário. Ok, os dois vão conversar. Nessa conversa é o momento em que José Dias diz para ele a frase tão conhecida desse livro. Você já viu, Bento Santiago, os olhos que ela tem? Olhos de cigana oblíqua e dissimulada. E aí ele fica pensando: dissimulada eu sei o que é, agora oblíqua? Os dois, então, se reencontram num dia em que Capitu está penteando o cabelo. Ele chega e diz: cadê a Capitu? Ele pensa: eu quero olhar os olhos dela. Quero ver o que são esses olhos de cigana oblíqua e dissimulada. E quando ele chega para conversar, a mãe dela diz: pode entrar, ela está lá na sala penteando o cabelo. É o capítulo O Penteado, em que ele fica olhando para ela. Ela diz: o que é que você quer? Eu quero olhar seus olhos. Nunca viu? Deixa eu fazer um penteado em você, Capitu. E aí ele faz uma trança em Capitu. Ao terminar a trança, Capitu se joga da cadeira. Fica com a cabeça assim nos braços deles, eles ficam se olhando e as bocas vão se juntando e acontece um selinho. E eles acham: já se julga homem. Que é isso, meu filho? Calma. A partir daí, os dois começam um namoro. Ficam namorando e combinando de Bento Santiago não entrar para o seminário. De nada adianta, Bento vai para o seminário, mas com uma ideia: não será padre. Lá ele conhece Ezequiel de Souza Escobar. É Ezequiel que tem a ideia. Já sei, meu caro amigo, para você não entrar para o seminário é muito simples. Basta sua mãe adotar um menino órfão, pagando os estudos dele. Quando ela paga os estudos para ele, ele vira padre e ela oferece ao altar. Ai, que ótimo! Foi tudo acertado e Bento Santiago conseguiu se livrar da promessa. Aos 17 anos, ele sai do seminário, vai estudar Direito e aos 22 anos ele está formado e já é bacharel em Direito. Capitu e Bento Santiago, então, se casam, porque os 5 anos que ele passou estudando Direito, Capitu foi bem esperta e conquistou a sogra dela. Eles casaram numa tarde de março
de 1865. Tenho que lhe dizer que Ezequiel Escobar, o melhor amigo de Bento Santiago, conheceu a melhor amiga de Capitu. Quem é, Ana Cleide? Sancha. Sancha. Os dois também casaram. E aí os dois casais foram morar em bairros diferentes do Rio de Janeiro. Mas estavam sempre por perto, estavam muito amigos. E ficaram numa amizade muito grande. Pareciam casais que eram irmãos e cunhados. Muito bem. Porém, 2 anos após o casamento, nada de filho. Capitu rezava, pedia um filho. Bento Santiago sonhava com esse filho. Ainda mais que Sancha e Escobar tinham uma menininha, a quem deram o nome de Capitulina, em homenagem a Capitu. E os dois muito tristes porque não tinham filho. Até que Deus lhe deu essa bênção. E veio então um menino, que deveria ser afilhado de Escobar e a mãe de Bento. Mas tio Cosmo se ofereceu e disse que ia ser o padrinho. Então, por isso, o menino ficou com o primeiro nome de Escobar. Ou seja, ganhou o nome de Ezequiel. O menino foi crescendo, o casamento indo, eles fazendo essa amizade, construindo essa amizade grande. Brincavam junto as duas crianças, até pensaram em casá-los, brincaram conversando sobre isso. Até que um dia, Escobar vai nadar e o mar está com as ondas muito altas e ele acaba falecendo. Morreu o melhor amigo de Bento Santiago. Quando isso acontece, o que é que Capitu tinha que fazer? Amparar a viúva. Claro, é a melhor amiga dela. Está lá amparando a viúva, Bento Santiago vai cuidar do enterro e escreve um discurso para o amigo. Na hora do enterro, Capitu olha para o defunto, quando está amparando a viúva. E segundo Bento, um homem ciumento, ela olhou tão fixa, tão apaixonadamente fixa para aquele defunto, que ele não ia ficar surpreendido se caísse algumas poucas lágrimas caladas de Capitu. E esse foi o choro dela, apenas isso. Mas foi o suficiente para Bento Santiago desconfiar que os dois tinham um caso. Meu Deus, como acreditar nisso? Tudo coisa da cabeça de alguém ciumento. É ele quem narra a história para nós. Não esqueça que é em primeira pessoa. A partir daí, Bento começa a perceber que o menino é muito parecido ao seu amigo. Ezequiel começa a fazer os gestos de Escobar e principalmente o olhar, que a própria Capitu diz que parece o jeito de olhar do defunto. A partir daí, ele começa um ciúme muito grande e que não quer mais ficar junto. Quando o menino chega perto, os dois estão juntos, eles se separam. E aí a mãe tem a ideia, vamos colocar Ezequiel percebe que o menino incomoda o pai e diz, vamos colocar este menino num colégio durante a semana, ele vem só nos fins de semana. A ideia acontece, é o próprio Bento Santiago que o leva para o colégio. E assim eles ficam. Até que um dia, Bento, sem aguentar mais esse sofrimento de achar que o menino não era filho dele, que o melhor amigo o traiu com a esposa amada dele, ele compra veneno. Veneno para se matar. E aí, num sábado, assiste a uma peça Otelo de Shakespeare, que quem conhece sabe aí da intertextualidade, do ciúme que faz com que Otelo mate Desdémona. E a essa intertextualidade casa bem direitinho com este ciúme aqui. E ele passa a noite fora. Quando ele chega, por volta de 6 horas da manhã, a mulher e o filho estão se arrumando para ir para a igreja, para a missa. Ele então pede o café, o copeiro traz e ele coloca o veneno dentro. Quando ele ia tomar, o menino chega e diz, papai, papai, e vem abraçá-lo. Ele fica tão nervoso e, em vez de tomar o café, ele tem uma ideia de dar ao menino. Você já tomou o seu café? O menino diz, já, tome mais um pouco. Mas e papai? Tome. E quando ele chega a xícara perto da boca da criança, ele, não, joga a xícara para lá. E o menino, papai, sem entender nada, e ele afaga a cabeça do menino e diz, eu não sou o seu pai. É o momento em que Capitu vai chegando. E ela diz, como é? Pede para que o menino se retire. Você não é o pai dele. Olhe, Bento, eu vou para a missa, mas se você não estiver acreditando em mim, então nossa separação está certa. Ele diz, a separação é certa. E ela vai para a missa, quando volta, os dois conversam. A partir daí, esse casamento acabou.
ele vai deixar Capitu e seu filho na Suíça, paga tudo para que eles fiquem lá e volta para o Brasil. As pessoas acham que eles estão casados, é um casamento de aparência. Ele às vezes vai à Europa, mas nem encontra Capitu. Volta e quem pergunta por ela, ele dá a notícia como se tivesse acabado de ver a mulher. Muitos anos depois, no capítulo O Regresso, Ezequiel volta para encontrar o pai. Já é um homem. Ele está se preparando para almoçar, o empregado chega e diz, o criado diz, tem esse rapaz aqui que quer falar com o senhor, Ezequiel, ele é o filho dele. Ele está aí? Está. E quando ele desce, Ezequiel está de costas, apreciando uma obra de arte. Quando ele vira, Bento Santiago pensa, é o próprio, é o meu amigo ressurgido do cemitério ali na minha frente, o próprio, exato, era Escobar. Os dois estavam vestidos de preto. O menino estava vestido de preto por luto do falecimento da mãe. Sim, Capitu morreu na Suíça. E os dois ficam conversando e ele cada vez mais acha que o menino está parecendo Escobar. Ele passa uns 6 meses com o pai e decide ir para uma viagem. Ele gosta muito de arqueologia e ele vai com 2 amigos da faculdade. Lá ele morre de febre tifoide. E aí os amigos mandam para o pai dele a lembrancinha de morte em que está escrito, Ezequiel, tu foste perfeito em teus caminhos. Bento Santiago então pesquisou e viu que tinha um complemento nessa frase. Tu eras perfeito nos teus caminhos desde o dia da tua criação. E ele fica pensando, em que dia Ezequiel foi criado? Ele termina sozinho, todos ao seu redor morrem. Todos morrem e ao final ele tem essa reflexão. Jesus, filho de Chirac, se soubesse dos meus primeiros ciúmes, dir-me-ia, como no seu capítulo 9, versículo 1. Não tenha ciúmes da tua mulher, para que ela não se meta a enganar-te com a malícia que aprendeu de ti. Este foi o nosso vlog literário. É apenas uma degustação. Nada substitui a leitura. Agora dê um like e venha ler o livro Dom Casmurro.